pessoal, vamos para a segunda parte daquilo que a gente começou falando sobre Tiradentes, tá? Agora a gente vai para o auge, desde o auge até o esgotamento das minas. Na primeira metade do século XVIII, a capitania de Minas Gerais foi o coração econômico do Império Português. A descoberta de ouro em Vila Rica, Mariana, Sabará e São João del Rei provocou uma das maiores corridas de mineração da história colonial. Vila Rica, que viria depois a se chamar Ouro Preto, né, no século seguinte, chegou a ter entre 30 a 40 mil habitantes. Então era um formigueiro humano mais populoso que muitas cidades europeias da época e o centro de uma efervescência cultural e política sem precedentes na colônia. O ouro extraído dessas montanhas financiou a independência econômica de Portugal em relação à Inglaterra e bancou até obras monumentais, como o Convento de Mafra. Minas Gerais, então, era, sem exagero, a galinha dos ovos de ouro, da coroa Bragantina. Mas todo um ciclo tem um fim. A partir da década de 1760, essa produção de ouro começou a cair drasticamente. O ouro era um ouro extraído de aluvião, né? Então era aquele fácil de extrair nos leitos dos rios e nas camadas superficiais. Ele já tinha se exaurido. Então, para continuar produzindo a mineração, agora exigia técnicas caras, como galerias subterrâneas e equipamentos pesados. O custo subia enquanto a extração despencava. O que a gente vê então, já na década de 1780, 20 anos depois, o cenário em Vila Rica e nas comarcas vizinhas era dramático. As minas estavam visivelmente esgotadas. A população que crescera em ritmo da abundância agora amargava o desemprego e a carestia. Muitos mineradores abandonaram as suas lavras, migrando para a pecuária, agricultura de subsistência ou comércio de beira de estrada para sobreviver. O século XVIII termina com o brilho das montanhas se apagando, mas a pressão fiscal de Lisboa não diminuía. O ouro estava acabando, mas a sede de impostos da coroa continuava a crescer. E aí a gente tem que entender o quinto e a temida derrama. Se a produção caía, a sede da coroa pelo ouro não diminuía. Portugal estava falido e dependia das remessas de Minas para sobreviver. O sistema fiscal montado ao longo do século era minucioso, opressivo e, ao final do ciclo, insustentável. Os principais tributos eram o quinto: 20% de todo o ouro extraído ia para a coroa. A captação, um imposto por cabeça sobre cada escravo usado na mineração. Os contratos de entrada, taxa sobre sal, aguardente, tecidos, ferramentas e até sobre a venda de escravizados. E a chamada derrama, a temida cobrança forçada do quinto atrasado. A derrama era o grande terror da sociedade mineira. Funcionava assim: se a meta do quinto não fosse atingida, 100 arrobas de ouro por ano, cerca de aproximadamente 1.500 quilos, os fiscais da coroa podiam invadir as casas, as lojas, as fazendas e igrejas para tomar à força o valor que faltava. Na prática, a derrama transformava qualquer mineiro como algum patrimônio em alvo potencial da coroa. Mas não era só um imposto, era uma ameaça permanente. Uma espada sobre a cabeça de todos que possuíssem algo a perder. Na década de 1780, com a produção em queda, a meta do quinto era repetidamente descumprida. O medo da derrama deixou de ser hipotético, tornou-se iminente. A elite mineira sabia que a qualquer momento fiscais poderiam bater à sua porta para levar tudo o que tinham. E não é só isso, a gente precisa também entender o cenário social de escravidão, desigualdade e de uma elite escravista. A sociedade mineradora do século XVIII era uma das mais desiguais do mundo colonial. No topo da pirâmide, os grandes proprietários de minas e de escravizados, os altos funcionários da coroa e os comerciantes abastados. No meio da pirâmide, pequenos mineradores, ourives, lojistas, militares de baixa patente, como o próprio Tiradentes, e profissionais autônomos. E na base da pirâmide, a imensa maioria da população, escravizados africanos e seus descendentes. Minas Gerais era uma capitania onde a escravidão estava em toda parte. Não era um acidente ou um resquício, era a base da economia. Sem trabalho escravo não havia mineração, não havia transporte, não havia construção. A estimativa é que nessas vilas mineradoras, os escravizados chegaram entre 60% a 70% da população local.
A elite mineira que conspirava na Inconfidência era, ante tudo, uma elite escravagista. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, todos eram proprietários de escravizados. A independência que planejavam não previa o fim da escravidão. Muito pelo contrário, pessoal. A manutenção da ordem social escravista era um pressuposto tácito dos planos. Os inconfidentes queriam liberdade para si, impostos menores, autonomia política, participação no poder. Para os seus escravizados, o projeto não oferecia nada. Além da escravidão, outras desigualdades estruturais marcavam a sociedade. Por exemplo, a desigualdade jurídica. Brancos nascidos em Portugal tinham privilégios sobre os brancos nascidos na colônia, estes sobre os mestiços, e estes sobre os negros libertos, e estes sobre os escravizados. Também tínhamos a desigualdade econômica. A riqueza estava concentrada em poucas mãos. A decadência da mineração aprofundou esse fosso. E, por fim, a desigualdade ao acesso à justiça. Quem tinha dinheiro e influência se livrava de dívidas e até de crimes. Quem não tinha, pagava. Às vésperas da Inconfidência, o cenário era de crise econômica, medo fiscal e descontentamento generalizado entre as classes proprietárias. O ouro estava acabando, mas os impostos continuavam altos. A derrama era uma ameaça concreta já naquele 1789. A elite local via sua autonomia sendo corroída pela metrópole, e a população livre, pobre e os escravizados sofriam com o encarecimento dos alimentos e a falta de trabalho. Faltava apenas o estopim, e esse estopim seria a notícia de que a derrama seria finalmente aplicada. Portanto, aqui a gente precisa entender que a Inconfidência não nasceu do amor a uma liberdade abstrata. Ela nasceu do medo de perder o que se tinha e da ambição de conquistar o que ainda não se possuía. Beleza? A gente volta na terceira parte dessa história, da verdadeira história de Tiradentes. Um abraço.